Novo lançamento da editora Pipoca e Nanquim. Sim. Lançamento de responsa, galera. Esse é quadrinho de peso mesmo, aqueles que chega explodindo tudo. Explodindo tudo. Com perdão do trocadilho, mas é isso. Trocadilho infame, inclusive. Mas eu diria que esse lançamento, ele é sinônimo de petardo. Vira e mexe, a gente lança petardos aqui. Esse é um sinônimo, né? Verdade, cara. A bomba. A bomba. Quadrinho da editora Glenar, que trata da história da criação da bomba atômica que caiu em Hiroshima. Isso. Gente, um tema super pesado, super difícil, que exige pesquisa minuciosa, e esses franceses foram lá e conseguiram fazer de uma maneira espetacular, que já cravou seu espaço na história da publicação de quadrinhos mundiais. Ó, Bruninho, vou te falar uma coisa. De quando em quando a gente consegue fechar uns projetos que são assim, fora da curva, que são absolutamente espetaculares. E eu vou destacar 4 aqui que têm a mesma temática. Nós lançamos o relatório de Brodeck. Quando eu falo mesma temática, eu me refiro a fazer referência à Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. A gente lançou Grama, que aliás está de volta. Se você não garantiu o seu, por favor, garanta. Nós lançamos O Recado a Adolf em 2 volumes. E nós lançamos Destino Adiado, do Gibran. Caraca, olha isso, 4 obras-primas. 4 É um obras-primas, negócio cara. espetacular. Uma bomba chega pra completar o time de Top 5. five. Cada um desses títulos, eles abordam a guerra sob uma faceta diferente. E cada um, à sua maneira, é uma obra-prima. Sim. E a bomba não fica devendo nada para nenhum desses. Pessoal, sem brincadeira, um dos melhores quadrinhos já publicados pela editora Pipoca Nanquim. Isso é fora de série. Me caiu o queixo, caras. Realmente eu tô atônito com o que eu li. É um quadrinho assim, um quadrinho musculoso, um quadrinho de fôlego. De fôlego. Tem 476 páginas. Grandão. Pra contar tintim por tintim a história da bomba atômica. Muita gente pode pensar, nossa, então deve ser chato isso. Não, é legal pra danar. É muito foda. Espetacular. Muito foda. Pensa na série Chernobyl da HBO. O que os autores aqui pensaram em fazer foi algo parecido com a história da bomba atômica em quadrinhos. É tão fascinante quanto Chernobyl, sinceramente. É isso mesmo. E vou falar mais uma coisa. Tem alguns acertos narrativos, sendo que você fala assim, olha, a história da bomba atômica é contada sob o prisma de quem? Sob o prisma da bomba. Do urânio. Sob o prisma do urânio. O narrador da história é o urânio. Cara, foi uma sacada narrativa, mas tão louca, porque o urânio ele é praticamente onisciente na história, ele sabe de tudo que está acontecendo e ele vai narrando os acontecimentos. Porque a história ela pula de núcleo narrativo, ele vai dos Estados Unidos para a Alemanha, para o Japão, para a Noruega, para o Congo, para a Rússia, trocentos países Novo envolvidos. México. E aí você fala assim, teria que ter um ponto de vista para contar a história. Estamos falando de dezenas de personalidades envolvidas. E os autores, eles escolhem o urânio para traçar essa sacada, história. né, cara? Os roteiristas são o Alcante e o Bollet. 2 franceses, eles já tinham feito algumas coisas juntos e decidiram assumir essa empreitada aí, que o Alcante, ele queria fazer essa história desde que ele se conhece por gente. Ele conta nos extras do nosso livro que ele ficou amigo de uma família japonesa lá na Bélgica e ele se encantou pela cultura e tudo mais, e a família dele, do Alcante, foi morar um período, eles moraram alguns meses, o pai dele morou alguns meses no Japão e eles foram visitar, inclusive visitaram Hiroshima. E ele ficou com aquelas imagens, com essa história tanto na cabeça que ele falou, um dia eu vou escrever uma história sobre isso. Demorou muito tempo, porque era uma pressão muito grande, como contar essa história que já foi tão contada. Inclusive ele fala, já foi contada magistralmente por Gay em Pés Descalços, por exemplo, que foi uma das grandes referências para ele ali. Mas ele ficou com aquilo na cabeça, aí ele falou, bom, o aniversário, vamos dizer, da bomba tá chegando, né? Ele queria lançar em 2020, 75 anos da bomba. Aí ele falou, bom, agora eu acho que eu já tenho experiência o suficiente como roteirista para aguentar um projeto dessa envergadura, porque não daria para fazer essa história em 100 páginas, em 120 páginas. Tinha que ser um trabalho hercúleo. Aí ele chamou o Boulet, que era um amigo dele, um cara de total confiança. Para ser corroteirista. E os dois bolaram essa história. Por fim, eles convidaram o Denis Rodier para desenhar, que é um cara que tinha uma experiência assim muito grande em fazer páginas muito bonitas e muito rápido, que de certa forma ele aprendeu fazendo Superman na DC Comics. Ele é um francês que trabalhou para DC, inclusive ele foi arte finalista de uma parte do Morte do Superman. Então ele era um cara acostumado com os prazos. E eles colocaram... Que traço que esse cara tem, hein, gente? Vocês estão vendo parte da arte aí que tá passando na tela do vídeo?
o traço é absurdo, a narrativa é absurda. É impressionante. O que a gente o PB dele é muito bom. O PB é ótimo. O que você identifica dos 22 quadros que sempre funcionam de Hollywood também na história. Também tem bastante. Muito interessante. Você vê que o cara ele sabe produzir muito bem e muito rápido. É. Por quê? Porque quando eles entraram em acordo, tinha essa equipe definida, tinha 5 anos para fazer o projeto. Era cronogramado. E em 5 anos... Pra sair nos 75 anos da bomba. Pra sair nos 75. Eles falaram, a gente tinha que entregar ali pra Glennar, que foi a editora original desse projeto, até mais ou menos agosto de 2020 para dar tempo de lançar. E eles fizeram, eles produziram 476 páginas de um quadrinho sensacional, com toda essa envergadura, com todo esse conteúdo, porque imagina a quantidade de estudo que eles tiveram que fazer pra contar tudo isso direito. É diferente do Ganho Pés Descalços, né? Porque o Ganho Sim. Pés Descalços conta a história depois da queda da bomba. Sim. Esse conta a história da criação da bomba, do surgimento da bomba. Exato. O Bruninho tem uma coisa muito interessante que ele até fala nos extras, que ele diz assim, pô, Game Pés Descalços, que aliás é uma das coisas mais incríveis, que narrando um dos momentos mais atrozes da história da humanidade, uma das coisas mais incríveis que eu já li em quadrinhos, ele fala que o game foi realmente uma bússola para ele, mas o que ele poderia narrar que já não tinha sido mostrado lá, sendo que o autor estava lá presente, foi uma testemunha ocular de tudo aquilo, e que legitimidade ele próprio, enquanto um francês, teria para contar essa história. Então ele encontrou o próprio caminho dele e buscou um viés diferente, que é justamente todo o histórico que a bomba passou até do momento da criação, da concepção dela. Da concepção aqui no campo das ideias ainda. Exato, até a hora que aqui, a hora que ela cai. que ela cai. De certo Gente. modo, é uma HQ documentário. A gente lançou um mangá documentário, certa feita aqui, né? O Virgem Depois dos 30, e agora tem um quadrinho documentário sobre a criação da bomba. Mas também tem lá um lado ficcional, né? Eles criaram um núcleo de personagens ali, principalmente em Hiroshima, né? Pra conduzir a história, mas eles se calcaram em pessoas reais, personalidades aí dos cientistas envolvidos, dos políticos, de todo mundo. Basicamente, todos os fatos são autênticos. Isso. Mas, e se tratando de Hiroshima, as pessoas foram pulverizadas. Isso. Lá, todo mundo morreu. Então, ele até pega essa família que você citou, que ele conheceu quando era jovem e tal, foi muito importante para a formação dele. Ele homenageia essa família, utilizando eles, o nome deles, na verdade, como personagens para a história. Por quê? Porque a história, acertadamente, um dos primeiros momentos começa já em Hiroshima. Você vai acompanhando o dia a dia de uma família. O filho mais velho está sendo mandado para a guerra, depois tem o filho do meio, tem o pai, não sei o que lá. Porque ele faz alguma coisa, mais ou menos, que a gente assiste em Watchmen. Você lembra quando você tem todos aqueles personagens em Nova York? O cara da banca de jornal, tal, o molequinho. Por quê? Porque você, leitor, precisa criar empatia com aqueles personagens. Pra quando acontecer a tragédia. Exato. Então, cria mesmo, né? Você cria... Já que as pessoas lá, as pessoas são, entre aspas, anônimas, né? As pessoas todas morreram, você não sabe o que elas estavam fazendo. Ali é o momento dele criar uma ficção. Você não sabe onde as pessoas estavam, o que elas estavam fazendo, você não sabe nada daquilo. A cidade foi varrida do mapa. Eles até falam nos extras que tem o conceito do soldado desconhecido, né? Você atribui algumas coisas da realidade e em personagens fictícios para contar um fato histórico, né? Isso acontece muito. Nesse caso, eles criaram esses japoneses desconhecidos, vamos dizer, para dar essa vista humana pro projeto. Que né? funciona 100%. Funciona muito bem, final, muito bem. Fica aqui, Gente, Inclusive o dia a dia de Hiroshima, quando eles começam, porque eles mostram bastante assim a cidade mesmo, o panorama dela, o rio, tudo mais. Insere a gente dentro desse cotidiano de Hiroshima. É um negócio impressionante, porque você, leitor, já tem um spoiler máximo. A gente sabe que no dia 6 de agosto de 1945, essa cidade foi destruída. É dito que no estalar de dedos, 60 mil pessoas morreram. Ao longo dos anos, esse número passa de 200 mil radiação. óbitos por conta de radiação, consequências direta e indireta da bomba. Só em Hiroshima. Então a gente tem esse spoiler, sabe o final dessa história aí. Mas como eles vão conduzindo, é um negócio impressionante. Gente, falando em condução, para quem é fascinado pelo assunto da Segunda Guerra Mundial, que é o meu caso, por exemplo, a condução é tão perfeita, mas tão perfeita, que conforme eu ia lendo, vários pontos foram se conectando na minha cabeça. Mas assim, muitos pontos. Desde pontos científicos, eu nunca tinha entendido exatamente por que você precisava enriquecer o urânio. Nunca tinha entendido isso. Não sabia as limitações naturais que você tem para obter essa substância. Qual a diferença entre a bomba de urânio e a bomba de plutônio? Quais são as diferenças entre os vários tipos de urânio e tal? Em certos momentos o quadrinho fica até um pouco didático, mas é justificável. E nunca cansando a gente. Nunca cansando a gente. Isso é uma coisa que a crítica francesa pontuou muito bem.
São quase 500 páginas de fôlego, de informação, sem nunca deixar o leitor cair no tédio. Então, é tudo pontuam dado isso. científico. Tudo que tiver lá de ciência É. é real, é Sem estudado. nunca- A bibliografia é enorme. Enorme. Eles falam assim, sem nunca cometer erro factual. É. Tanto que o quadrinho ele foi consagrado, pelo que eu sei, por 2 prêmios voltados para quadrinhos históricos lá europeus. Sem contar os outros diversos prêmios que ganhou em 2020 e 2021, competindo com quadrinhos em geral. Sim. Mas ele foi ovacionado e garantido por historiadores, cara. Então ele não cai em erro factual, ele não cai em desinformação e ele não cai no tédio. E falando de quadrinho histórico... E aí você estava falando das coisas que você foi aprendendo enquanto você lia, né? Que foi concluindo na sua cabeça. Sim, total. Mas só como comentário sobre quadrinho histórico, vira e mexe você vê uns quadrinhos que eles têm uma cara genérica, né? Já viu esses quadrinhos históricos que são publicados a toque de caixa? Ah, sim, pra Isso, ganhar tinha edital. muito, e Coisa essas assim, coisas, né? e às vezes você olha os caras tentando representar a fisionomia de pessoas reais e coisa assim, fica tudo horrível. Gente, o Bruno já falou de umas páginas, mas dá uma olhada nessas páginas aqui. Olha as personalidades reais sendo representadas. Presidente dos Estados Unidos. Olha que coisa incrível. Em nenhum momento você sente essa falsidade que você pode encontrar em outros quadrinhos. Parece foto decalcada por cima em alguns quadrinhos assim. O desenhista ele é tão Ele hábil. tem o traço dele. Quando a gente publicou o Walter, por exemplo, tem uma reconstrução histórica lá sobre a ascensão e queda de uma embarcação durante a Segunda Guerra, e eu falava muito sobre a veracidade das imagens mostradas, como o Alfredo Alcala, naquela edição, ele representava o navio com todos os gadgets dele, com os uniformes da tripulação, tudo isso, e eu fiquei mesmerizado por aquela história. Gente, isso aqui é no livro inteiro. Livro Só inteiro. que não se limita só a armamentos de guerra. Ah, tudo. Reprodução Todas da as- época, dos cenários. Os laboratórios, ao redor do mundo, laboratórios Cada diferentes. cidade é diferente uma da outra. O que Hiroshima tem a ver com Nova York, com Washington? Cara, é. Hiroshima sendo representado, uma Hiroshima antes da destruição, É. sendo fidedignamente representada. Pesquisado cara. minuciosamente. Nossa, cara, o trabalho dele é absolutamente incrível. As cenas de guerra, o desembarque na Normandia, o ataque ao SS de Indianápolis. Meu, cada coisa E não você ficam fala, páginas "Caraca". carregadas, né? Não, Aquela não página fica. poluída. E você não se perde. É tanto personagem, tanto conceito, tantos lugares. É um negócio gigante, né? Estamos falando de uma guerra mundial, né? E tá tudo lá. E olha a trajetória, como é louca a trajetória, como as coisas acontecem, né, gente? A história começa com um físico, o Leo Szilard, ligeiramente obscuro para a trajetória da bomba, mas que ele teve uma importância vital. Por quê? Ele era húngaro de nascença, ele estava vivendo na Alemanha, inclusive, se eu não me engano, ele fez o doutorado dele na Universidade de Berlim, chegou a lecionar lá e tal. E ele foi o cara que teve a primeira ideia da fissão nuclear. Até então, já se falava muito sobre energia atômica e sobre você quebrar os átomos para obter energia, de tudo isso e tal. As pesquisas de Einstein já eram avançadíssimas, mas ninguém tinha pensado na ideia de ter uma reação em cadeia em termos de fissão atômica. Esse cara falou assim, a reação de cadeia é uma coisa possível. E ele foi totalmente desacreditado na época. Depois ele sai da Alemanha, quando ele percebe a merda que vai dar lá. É. Isso daí por volta de 32, 33, ele já vê a merda que vai dar. O Ele- partido nazista já estava ascendendo. Já estava ascendendo e ele, com medo por ser judeu, ele foge. Foi Ele- pros Estados Unidos. E ele vislumbra que aquilo vai dar guerra Vai tal, dar merda. e ele vaza Ele, vai pros Estados ele Unidos, começa é. a ficar encucado mesmo. Quando nos Estados Unidos ele fala, meu Deus, esse negócio tem um potencial tão grande, um potencial de devastação tão enorme, que se uma nação inimiga tiver uma arma com todo esse potencial, todo mundo tá lascado. Todo mundo tá lascado. Então eu exatamente. preciso de algum jeito aleitar o presidente dos Estados Unidos, os militares daqui, e começar a fazer uma bomba aqui. Ele que tem esse estado. Aí é E muito- ele faz de tudo para conseguir entrar em contato com o Roosevelt. E é muito louco que ele vai conversar com Einstein, que embora fosse ostracizado dentro dos Estados Unidos pelas raízes alemãs dele, ainda era um nome de um extremo respeito. É Einstein, né, caralho? Se tem alguém que pode alertar as autoridades sobre isso, é ele. E aí a primeira coisa que ele vai lá, ele fala com Einstein e ele fala sobre a teoria dele da reação em cadeia. E aí eles têm um debate super científico e Einstein fala assim, realmente acho que é possível essa parada. Aí o Einstein pergunta, mas você é o único que sabe disso, por que você acha que isso vai se espalhar pela Alemanha? Ele, não, tá cheio de artigo na Alemanha discutindo isso daí e tal, eu já li, já contribuí, e eu sei que eles sabem que isso é possível de ser fabricado. Tipo, todos os cientistas estão abrindo o bico sobre isso e não estão tendo noção do que pode virar. Do que né? pode virar Esse disso. tipo de pesquisa. E aí, gente, a história Ele vai... conversa até com cientistas ganhadores de prêmio Nobel, Sim. e os caras não acreditam nisso, né? Uhum. Os caras até fazem pouco dele. Fazem, Mesmo. porque ele cita H.G. Wells, ele é meio nerd de Pode crer. Pulp De ficção Fiction, assim, científica, de ficção científica, e o pessoal não acredita muito nele, né?
E aí a história pula para vários núcleos, você vê essas coisas acontecendo na Alemanha também. Você vê os cientistas alemães lá sendo pressionados pelo partido nazista para começar a desenvolver uma arma de destruição em massa, né? Nossa, e aí olha, Pô, gente, cara. ainda no começo do livro, aí você percebe assim, por que os outros países fizeram a bomba. Esse cara, ele chega num... É um paradoxo, ele até fala, né? Porque o ideal era que isso não fosse fabricado jamais. Porque a mera existência de um item desse põe em risco toda a humanidade, todo o planeta Terra. Mas, uma vez que lá na Alemanha eles estão sendo comandados por um louco nazista e eles vão fabricar uma bomba, só existe uma maneira da gente anular aquela bomba, que é criando outra, nossa. que se ele joga a dele, a gente joga a nossa. Então, sabendo disso, ele não vai jogar a dele. Então a gente tem que ter uma bomba aqui para impedir eles de jogarem a deles do resto do mundo. Aquele conceito que depois ficou famoso, né, do destruição mútua assegurada, que em Isso. inglês, inclusive, a sigla é MED, que é louco. Né? Nossa, pode crer, É mano. isso, mas é um negócio histórico mesmo. Tipo, eles estão fazendo, a gente tem que fazer também. E aí foi Aí, escalonando, e aí agora a gente tem Se ele potências solta aí. dele, eu solto a minha, e todo mundo se ferra e ninguém quer isso. Então eles começam a fabricar nos Estados Unidos por causa disso. E aí, Einstein escreve uma carta para o presidente, né? A carta chega no presidente alertando dessa possibilidade, desse problema, que é um problema real. E o presidente não dá a menor bola. No final das contas, o presidente não dá a menor bola. Teve que entrar, olha, eu marquei aqui, um economista de Wall Street, que era chegado do presidente, que era o Alexander Sachs, para convencer o presidente Roosevelt disso. E ele tem uma anedota espetacular. Ele convence com uma história do Napoleão, né? A Muito história boa. do Napoleão Nossa. não vamos contar, mas a Essa anedota do Napoleão É muito, muito boa. muito boa, cara. Ele faz um paralelo, né? É. Fala assim, olha, presidente, aconteceu tal coisa no passado, nas guerras Não napoleônicas. vou contar o que é que ele fala. E se E Napoleão- Napoleão ignorou. Se não tivesse ignorado, tinha conquistado o mundo. Tava todo mundo falando francês. Você não quer ser o próximo Napoleão, né? Não vai errar dessa vez. Aí ele, você me convenceu. E aí começa a fabricar a bomba. E, E na aí, verdade, começa a acontecer duas coisas. Eles começam a descobrir como fazer essa tal da reação em cadeia e, ao mesmo tempo, tem todo um núcleo de espionagem, o cacete, para impedir que a Alemanha tenha a bomba deles. Isso. Porque não é só a Alemanha, né? Chega uma hora que a Inglaterra tá querendo fazer a bomba também. A Rússia Japão. tá querendo fazer. O Japão. A Rússia, entra a também. Rússia na história. Todo mundo O fala, Partido ó. Comunista também quer fazer. A notícia espalha rápido pra Espalha caramba. Os rápido. caras, bom, já que eles têm, a gente vai ter que ter também. e aí Vocês começa. viram o Top Gun recentemente? A missão é justamente bombardear uma fábrica, uma usina Isso. de urânio. Exato. Eles têm uma missão dessas também, que é a missão da Noruega. Sim. Vamos destruir a fábrica de urânio dos caras, sabe? E aí começa. E é uma aí, missão muito impossível, Muito cara. impossível. Você fala, cacete, como é que os caras fizeram isso? Como é que os caras vão mano? fazer isso? Aí tem o lance de, assim, beleza, a gente tem que impedir o fornecimento de urânio deles. E temos que conseguir o nosso. Aí vai pras minas do Congo, né? Na época ainda era o Congo belga, e aí tem um belga lá que topa vender urânio para os Estados Unidos, aí entra o lance do comerciante. Aí tem o militar que está cuidando dessa negociação. Aí tem todos os cientistas que foram recrutados para pesquisa. E aí, gente, você tem o cientista que é o Léo Szilard, de quem a gente já falou, e a contraparte dele, ou melhor, o contraponto dele, é o Coronel Groves. Que quando começa a história, o cara era um casca grossa pra cacete, ele tá encarregado da construção do Pentágono. É muito louco aí, você vê o Pentágono sendo construído. Logo quando começa a guerra, ele pede pra ser transferido pra frente de batalha. Vocês lembram disso? Que Ele meu pede- lugar é na ele guerra, fala assim, lugar de militar é na guerra. eu sou militar, eu tenho que estar na guerra, tal, não sei o que lá. E a galera, os superiores dele, transferem ele para um projeto hiper ultra secreto, que é o Projeto Manhattan. Projeto Manhattan. Ele, a princípio, ele fica descontente, mas os caras sobem a patente dele para general, então ele vira o General Groves, quer dizer, ele abaixa a cabeça para quase ninguém, e ele é um puta do maluco, cara. Ele é mão de ferro, tal, ele leva o foda. projeto, só que ele é um puta de um maluco, Ele, se eu não me engano, extremamente ele, bélico. ele chega pro pessoal da equipe de cientistas, né, quando vai ser apresentado, e ele fala, ó, nós estamos começando agora, até janeiro do ano que vem vocês têm que apresentar as teses e o primeiro teste, até o outro janeiro vocês têm que fazer não sei o quê, e até o outro janeiro tem que estar com a bomba pronta já. Sim. Ele dá um limite, assim, muito absurdo pros caras, e os caras não podem trocar informação com outros cientistas nem nada, porque o negócio é ultra secreto. Eles até questionam isso, eles falam assim, gente, mas na comunidade científica, em geral, na comunidade científica, quanto mais troca, maior a troca de informações, mais rápido a gente vai obter o resultado Isso. esperado. Aí ele fala, fala, não, olha a tem ponta como. do meu dedinho. Não tem como. Tanto é que eles fazem uma cidade, Los Alamos, para os cientistas morarem lá, para Morarem os lá. militares morarem lá e não sair de nada. Quando nada ele daquele chega pra lugar. família dele, ele fala assim, ó, nós não vamos mais, a gente não vai mais se mudar, nós vamos ficar aqui, o seu pai, ele tá falando pra filho e pra esposa, né? Se algum amigo meu perguntar o que eu faço,
vocês falam que não pode dizer, que é um negócio confidencial. Se algum mais chegado ficar insistindo muito, aí sim vocês falam que é segredo de Estado. Ninguém pode saber. E aí, galera, nós vamos vendo. E ele desconfia de todo mundo. De todo mundo. Ele desconfia o cientista que é húngaro, é judeu. Mesmo assim, ele desconfia do cara. Esse cara pode ser infiltrado da Alemanha. E fica mandando seguir cientista. Põe o FBI atrás dos caras. Aí começa o lance aí aqui. Começa o cada quadrinho núcleo ter seus Tem perrengues, um momento, cara, só falar isso aqui, tem um momento em que ele tá com o subalterno dele decidindo quem vai ser o cientista líder do projeto. Ele tá optando por Oppenheimer. Só que Oppenheimer era um puta de um doido também. O cara, eu não sabia de todas as coisas que ele faz. Doido mesmo, gente. 10 anos antes ele tentou envenenar não sei quem. É um puta de um louco. Só que ele era brilhante. Todos os outros caras eram ganhadores do prêmio Nobel. Ele não, né? Aí ele chega e fala com esse subalterno dele e fala assim, olha, eu preciso que você seja advogado do diabo. Eu preciso que você me convença a não colocar esse Oppenheimer maluco gerenciando o projeto. Aí são umas 4 ou 5 páginas. Fala um monte. O cara falando, e ele vai rebatendo. Ele vai rebatendo argumento por argumento, até a hora que ele chega e fala assim... Esse cara fala, mesmo. Olha, general, eu não tenho mais nenhum argumento. Então Oppenheimer vai liderar o projeto Manhattan. Que ele não queria o Szilard. Exatamente. Ele não queria o Szilard, que é esse obscuro da história que você tá contando, mas que foi super importante. É um puta Aí tem o Heisenberg da Alemanha. Sim. O Heisenberg, tem cara. O Heisenberg. E várias pontas soltas, tipo, será que o Heisenberg, de fato... e isso aí mais pra frente da HQ, né? Não é spoiler, né, gente? Todo mundo sabe que a bomba caiu, né? Não é spoiler que a bomba caiu. Mas será que o Heisenberg, como é dito na história, será que ele sabotou o projeto atômico alemão? Né? Eles colocam vários argumentos e vários fatos históricos, você fala, puta, talvez tenha sido, talvez não. Será que ele não era tão brilhante o suficiente? A história mesmo? guarda muitas surpresas. É muita reviravolta, né? Isso é muito louco. Porque o gibi, no final das contas, o gibi é um grande suspense. A gente sabe o final, mas não sabe como todos os elementos se posicionaram para chegar lá. Se né? a bomba foi criada apenas para servir de contraponto à possível bomba alemã, por que a da Alemanha nunca chegou a cair, e a americana chegou? Como chega a esse ponto? Como eles calculam quando lançar, onde lançar? Era Nagasaki e Hiroshima os alvos desde sempre? Tinha outros alvos? Gente, quais eram os planos? Tinha um alvo, gente, um alvo... Tem um momento... Não, deixa eu falar isso. Foda, cara. Esses militares eram muito malucos, muito cara. Louco, coisa louca, quando eles estão decidindo quais vão ser os alvos, tem um deles que fala assim, olha, eu acho que o alvo prioritário tem que ser Kyoto. Galera, ex-capital do Japão, cara. A cidade mais populosa lá. Todo mundo fala assim, mas Kyoto, cara? Não, mas Kyoto não é uma boa ideia e tal. Aí vira outro e fala assim, por que a gente não solta a bomba, então, direto no Imperador? Aí os caras perdem a acho que é direto no Imperador? São uma... Vamos levar isso daí pros superiores decidir, mas não sei se é uma boa ideia. Você vai ficando tenso ali, você fala, meu Deus do céu, cara. A coisa vai ficando cada vez... Que coisa horrorosa, como a humanidade chegou a esse ponto. Cada vez mais desumana. É desumano. A gente sabe que o resultado resultado é muito desumano, é cruel demais, é uma das maiores atrocidades já cometidas. Onde quer que a bomba caísse já seria um horror, né? E a gente começa a entender um pouco como a cabeça dessas pessoas funciona. Quando eles vão se tornando cada vez mais máquina e menos humanos a ponto de tomar essas decisões. Chega uma hora lá, os Estados Unidos... Claro, né? Foram os culpados dessa merda toda de soltar em Hiroshima e Nagasaki. Mas antes, essa coisa da desumanização é bizarro. Chega um momento lá, eu não vou dar muito spoiler não, mas quando eles começam a testar vacina de plutônio em civis, em pessoas que eles pegam lá aleatoriamente. Bicho... Chega uma hora, gente, que a galera... É uma prática... tão atroz quanto o Mengele fazia. Quanto os nazistas faziam. Porque chega uma hora que eles falam assim, olha, já testamos tudo que tinha pra testar em rato, cachorro e macaco. O próximo passo é testes humanos. Puta que eu pariu, quando começa a acontecer isso, solo americano. Meu Deus, cara. Cara, puta merda, isso? cara. Puta, é muito foda, gente. É muito pesado. Gente, é um quadrinho de peso mesmo. E eu vou falar, o Bruninho mencionou sobre o final. Gente, fazia tempo que eu não vi uma coisa tão forte, tão pesada quanto Game Pés Descalços. E o fato da bomba... Final é de deixar você com o coração na boca. Do narrador ser a bomba, eu vou falar, quando a bomba cai, não quero que apareça imagem nenhuma, mas olha a bomba narrando. Eu sou o fogo incandescente do inferno, sou o choque. Eu sou o criador do nada. Sou aquele que fez o sol se pôr no império do sol nascente. Essa é a narração da bomba quando a bomba tá caindo. Mano do céu, cara, te dá um nó na garganta. E tem todos aqueles personagens fictícios que foram apresentados. A se você sequência. tem apego a eles,
A sequência é brilhante, gente. A sequência, assim, as últimas 100 eu tô páginas... arrepiando aqui, gente. As últimas 100 páginas são realmente de tirar o fôlego. Você fala, não é possível que isso aconteceu. E a cara. construção até ali é magistral. O quadrinho é um quadrinho de peso, como a gente falou, um quadrinho de responsa, gente. Os caras quiseram contar a história da bomba atômica, uma das maiores catástrofes da humanidade. Não é uma coisa pouca, é grave o negócio que eles estão contando. É uma história de peso, uma história densa. E você devora as páginas. Tem bastante texto e você não sente a passagem disso. É impressionante. É um documento histórico. Documento histórico. Documento Concordo. histórico. Ali na França foi extremamente elogiado. Eu vou ler alguns elogios aqui. Não só elogiado, como foi um best-seller. Nos primeiros meses vendeu mais de 26 mil exemplares 26 rapidinho. mil assim. cópias já no primeiro mês de lançamento do é. negócio. Já no primeiro mês já estava licenciado para inglês, italiano, húngaro e espanhol. No segundo mês foi licenciado pro Brasil. Aí faltou português aqui nessa lista da Wikipedia francesa, né? Aí tem alguns críticos aqui, né? Por exemplo, o François Lemay, que, desculpa a pronúncia dos nomes, né? Mas em uma coluna dele na Rádio Canadá, ele fala: é uma obra colossal de quase 500 páginas, meticulosa e detalhada, com desenhos magníficos. Aí o Olivier Delcroix falou assim: levou nada menos que 2 roteiristas para realizar este impressionante afresco histórico. O resultado é notável e exige respeito. Na Wikipedia francesa tem algumas das críticas da época reunidas e só elogio, galera. Só elogio, os caras falando o quanto a leitura é rítmica, o leitor nunca se perde no enredo, e depois eles começam a listar os prêmios. Tem prêmio pra caramba, tem prêmio até do Ministério das Forças Armadas francês, cara. Olha só. Deu prêmio pra obra também, como obra histórica. É um negócio colossal que nós estamos lançando aqui. Colossal. Parabéns pra Glenar por estar lançando isso. A Glenar recentemente entrou no nosso catálogo com Conan também. Já tinha outras, mas agora recente Conan. E vem essa obra na sequência aí. Que ano, gente? E vou te falar, cara, quando chega na última página, antes dos extras, no último balão, é impossível de você não questionar que mundo é esse que estamos vivendo. É impossível. Desafio a qualquer um a falar assim, cara, é impossível. Sabe o que é mundo impossível esse? também você perceber? Que, de verdade, eles contam lá, por exemplo, a ascensão do fascismo, começam a contar algumas coisas assim. E o pessoal já sabe até o que eu vou dizer, mas isso é verdade. Parece que quanto mais longe nós vamos ficando daquilo, mais as pessoas vão esquecendo. E você fica impressionante de ver gente querendo repetir coisas que aconteceram lá atrás. Nações que não estão ficando democráticas, guerra acontecendo agora de novo entre Rússia e Ucrânia. Maior produção de arma, mais arma pra população. Cada vez mais arma. Parece que não aprende com os erros Pelo do passado, amor de né? Deus, mano. Você fala, gente, a humanidade é idiota, nunca aprende mesmo, cara. Aí ia ter que vir de novo uma outra guerra pra deixar mais 70 anos as pessoas de boa. Aí o pessoal começa a esquecer de novo, duvidar, falar que o Holocausto não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Não foi bem assim. Não foi aquele governo que fez isso, foi um outro governo. Não, o governo que fez aquilo não tinha esse posicionamento, tinha outro. Meu Deus, gente, como que pode? Pode porque vem um monte de cretino que querem reescrever a história e às vezes eles conseguem. E aí é um monte foda. de gente vai no embalo desses caras. Vai no embalo, mano. E aí cabe outro destaque pros roteiristas dessa HQ, pro Alcante, pro Bolet e pro desenhista também, pro Rodier. Eles não caem na ideia de escolher tomar partido de ninguém. Na hora que eles pensam em fazer um negócio documental, eles vão fazer por A mais B, sim, o tempo Isso é inteiro. até elogiado pela crítica lá fora. Pra fazer esse documento histórico. Sem tomar partido Sem de tomar nada. partido, sem enviesar o que eles acham ali. É realmente uma HQ informativa. É um negócio que, gente, quando chegar na tua casa, ele automaticamente vai se tornar um daqueles itens cruciais da sua coleção. Sim. Como é Mouse, por exemplo, como são outros que a gente mostrou aqui no começo da nossa editora, inclusive. É aquele tipo de quadrinho que você vai querer imediatamente compartilhar com alguém. Que você fala assim, é o tipo de coisa que a pessoa vai ler, vai se interessar, vai se divertir, porque é um bom entretenimento também, você fica abismado lendo aquilo. Vai aprender E vai horrores. aprender, vai sair de lá informado, tá ligado? E é aquele quadrinho que você quer compartilhar imediatamente, ó, tá aqui, ó, História Bomba Atômica. É um negócio que você deixa na tua sala, você deixa na tua prateleira de destaque, chama a atenção de todo mundo que entra E lá. a nossa edição vai chamar muita atenção só também. O do Ata vai ser de edição, cara. Vai ficar lindíssimo. Lá fora, inclusive, sabe aquela ACBD, Associação de Críticos de Banda Desenhada? Certo, claro. Ganhou o prêmio da ACBD também, de quadrinho. Eu tenho certeza que se você for professor de história, você vai querer utilizar isso em sala de aula. Nossa, aí tinha que tentar vender pra Cara, escola isso aí, fabricar pro governo, cara. Vender 30 mil Vou cópias. te falar, não tem como. Se você é professor de história, trabalha com Segunda Guerra, trabalha com história contemporânea... Não tem como, vai tal, se tornar bibliografia. obra essencial. Obra essencial. É isso. É um quadrinho que, como ele saiu em 2020, ainda é recente, né? Mas eu não duvido que ao longo do tempo ele se torne bibliografia essencial dentro de escolas,
faculdades. Eu acho que pode acontecer. É uma maneira boa de você ler, se informar sobre a história da bomba atômica, né? Exato. Tem as conversas de urânio e tal, não sei o quê, que geralmente você podia falar, que sono, Não, mas elas a são de urânio é uma interessantes. puta de uma sacada, é. Não, as conversas sobre sobre isso. isso, Os né? Sobre cientistas enriquecimento, conversando. né? O Como é que- urânio 238 versus Como é que o urânio estabiliza? 235. Grafite, né? Essa coisa arada, Grafite, né? os alemães usavam água quente. Água pesada. Água pesada, pesada. o termo é esse, água pesada pra fabricar. Mas, ó... Não é a tudo fábrica isso. de água pesada que eles vão detonar? Na Noruega. É a fábrica de água pesada, não é de urânio, é de água pesada, justamente. E tudo isso que a gente falou aqui numa edição muito foda. Grandona, o Daniel pegou aqui, ó, tá o Essa aí tamanho aqui, ó. É o formato 21x28. 21x28. Mesmo Formato tamanho do Arena, Arena, do Ogiva e tal. Inclusive vai ter essa lombadinha redonda e 476 páginas. Ó. Ou seja, vai ser quase o dobro aqui Nossa, é o da dobro. grossura do... É o dobro dobro da aqui. Arena. Vai ficar enorme. Enorme. Pra você ter de referência, é tipo 5 por infinito. Isso. Né? Que a gente fez a reimpressão de 5 por infinito. Quem tem aí em casa é mais ou menos aquilo. Quem tá ligado é o formato do Incal, o formato do Isso. Druna, aquele formato grande nosso. Todas as páginas em PB impressas em offset de alta gramatura. Exato. Tudo isso por R$ 159,90 agora. 476 páginas. 476 páginas nesse formatão capa dura com vernizinho. Com vernizinho. Já é um preçaço. Mas e com descontinho? Com desconto de 30% e fica um negócio mais impressionante ainda. 111,93. 111,93. 11193. 93. 110 reais. Vamos arredondar pra baixo. 110 reais. 110 reais. Barato, hein? 500 páginas quase. 500 gente. páginas. É. Nesse formatão aqui. Pare e compare com produtos que tem por aí, com menos página, mesmo preço e tal. Galera, a gente tenta sempre entregar no melhor preço possível. E Por chega... uma obra dessa magnitude, Puta que la merda, Dra. Tá na Caraca. lista melhor do ano de todo mundo. E o que- lançamento, o lançamento tá previsto pro dia 22 de julho. 22 de julho. Isso. Ou seja, um mês aí, quase um mês pra chegar a pré-venda. É isso. E até lá vai estar 30% off pra você poder pegar. Lembrando que se você não parcela no cartão de crédito, só entra na sua fatura quando chega o livro na Amazon. Então se você não parcelou, vai só lá na frente, só no dia 22. 22 de julho. 22 mesmo? 22, 29 vai ser a próxima. Previsão, tá, gente? isso Não aí, dá pra previsão. lidar com Tem fatos. agendamento, essas coisas. Mas só lá no dia 22 que você vai ser cobrado. Pessoal, confia no que nós estamos falando. Se você não confia, você acha que nós estamos exagerando, vai ver os reviews da França, vai ver os reviews de onde a obra já saiu. Tem 5 estrelas em tudo quanto é lugar, Tudo cara. Você vai na Amazon gringa tem 5 estrelas, você vai no Goodreads tem 5 estrelas. É um negócio extremamente elogiado. É absurdo o que esses caras fizeram. Eles mataram no peito essa ideia e conseguiram chutar pro gol. Exatamente. É isso. cara. Marcaram. De bizaço. Marcaram, de bizaço. Vocês acreditam que isso tá no nosso catálogo, velho? Não, cara. Junto com tudo isso que o Ale mostrou aqui no começo, caraca, Olha só, velho. caramba, O relatório de catálogo. Brodeck, aqui tem 4 das obras que geralmente as pessoas falam que está entre a top 1. Né? Então muita gente fala, meu quadrinho favorito de pipoca é o Brodeck, é o Oficina de Ada, é o Grama, é o Recado Adolf. Esse é possível top 1 de todos vocês. Sério, vocês vão ver. É o possível top 1 de todos vocês. Vai na fé, vai na fé. Aê, mais uma pré-venda! Esse aqui sai no mês de junho, como você disse. Não, Julho! O 22 que mais de sai em julho que a gente já anunciou? Tokyo Killers e a Valise do Professor. Essa pré-venda vem aí ainda. Em breve. Em breve. Daqui uma semana, mais ou menos. Daqui uma semana vem a pré-venda dos outros 2 Giro Taniguchi, Isso. que nós estamos entregando daqui a pouco um bairro distante, que é o de junho. Exatamente. Só que o vídeo aqui tá saindo antes da entrega do bairro distante pra galera, eu acho. Ainda tá em pré-venda, o cara ainda pode aproveitar. Acredito que sim. Quando Sim. abrir a outra, você já vai ter acabado, é isso aí. Então aproveita. Yes. A lista de todos os pré-vendas estão aqui embaixo. Toda quarta, sexta e domingo nós estamos aqui, mas como os senhores bem sabem, tá tendo vídeo extra pra caramba. Então se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum. Beleza? Um Demorou. abraço. Tchau.